Cecília, será que podemos começar? Ela pode começar. A Cecília falou aqui no... Então é um orgulho ter o Tonhão aqui conosco no PAN hoje, né? O Tonhão, que é um super bioquímico, que agora tá virando neurocientista, né? É um prazer para a gente ter o Tonhão no PAN, né? O Tonhão é professor do Instituto de Bioquímica da FRJ e é cientista do nosso estado, bolsista do CNPq, uma pessoa que tem uma trajetória linda, né, dentro da ciência, que tem um nível científico super elevado, né? Tudo que ele faz com muito amor, né? Então, sempre tentando entender aí o papel das mitocôndrias e do metabolismo em diferentes situações, né? Já trabalhou com vários modelos diferentes e agora tem investido bastante, quase toda a sua energia, né, Tonhão, no sistema nervoso, que é, né, essa coisa que faz todo mundo se apaixonar, né? Então, tem um trabalho bonito. Nos últimos anos, ele vai fazer um apanhado para a gente de tudo que ele estudou nas células do sistema nervoso, de uma maneira geral. Então, você é muito bem-vindo, Tonhão. Fica à vontade no PAN. Tá bom. Muito obrigado. Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Cláudia pelas palavras. Nossa, eu estou muito emocionado com tanta gente querida aqui que está me vendo. É um prazer enorme, uma responsabilidade enorme. Eu vou fazer um apanhado de algumas coisas que eu tenho visto nos últimos anos, na verdade. Essa história ela começou há bastante tempo atrás. Eu vou tentar falar alguma coisinha a mais. Então, quando eu comecei a pensar sobre o título dessa palestra, a gente fala assim, bom, procurar falar sobre o uso do oxigênio e a glicose, que nos revelou ser tão específica, tão inusitada, que mereceu a gente dar uma atenção maior a esse tipo de relação. E se a gente vai falar, então, em engrenagem, o que eu queria botar aí, quem conhece uma bicicleta sabe que uma bicicleta tem o peão e uma coroa e uma corrente. E a engrenagem, na verdade, estabeleceu uma relação de causa e efeito muito grande entre esses dois elementos, o oxigênio e a glicose, que é o que eu vou tentar convencer vocês aqui da importância. Então, se a gente vai olhar o sistema nervoso central, e mesmo assim, vou focar mais no central aqui, não vou falar do periférico tanto, mas algumas coisas que eu vou falar aqui se aplicam, se estendem ao periférico. Mas se a gente for ver, em mamíferos, apresenta-se uma diversidade muito grande de tamanhos de cérebro, né? E de estruturas. Então, a gente vê que o cérebro adulto de diferentes mamíferos, eles podem ser desde muito pequenininhos até muito grandes, como de elefante, baleia, e que, basicamente, essa circuitaria ela tem que ser organizada, ela tem que ser compactada, e ela, dentro da caixa craniana, né, que vai ser o computador da gente, e a maneira como você organiza isso, ela demanda uma energia muito grande, tanto para organizar quanto para exercer a sua função. Então, nesse estudo aqui, eu trouxe esse slide para mostrar para vocês a diversidade de tamanhos que existe. Então, desde cérebros pesando 150, 170 miligramas desse bichinho pequenininho aqui, até, como eu mostrei aqui no exemplo, humano, que vai a mais ou menos 1,5 kg. O foco da apresentação, então, vai ser no rato, que eu vou focar, que eu fiz a maioria dos dados que eu vou apresentar aqui para vocês, mas vocês vão ver que as conclusões que eu vou tirar daqui podem, enfim, se aplicar, talvez, seria muito interessante, inclusive, ver em outros modelos. Mas, para a gente começar a falar disso, então, a gente, quando vai medir a relação entre glicose e oxigênio, é importante, um dos parâmetros fisiológicos assim, mais básicos que tem é a relação entre o volume de gás carbônico e de oxigênio que o corpo expele, né?
E se a gente tira a razão desses volumes, que se chama coeficiente respiratório, a gente pode ter uma ideia dos diferentes tipos de substrato que o corpo usa. Então, relações menores favorecem o uso de gordura, carboidratos tende a 1, de modo que, se a gente pega o corpo como um todo, ele tem uma relação, que é um promédio disso aí, que seria alguma coisa no redor de 0,8. Mas se a gente vai olhar o cérebro especificamente, ele é realmente do organismo aonde essa relação, esse coeficiente respiratório, se aproxima a 1. Né? De modo que, então, a gente sugere que o cérebro está consumindo em grande volume, em grande quantidade, açúcar, carboidrato. E desse açúcar, se a gente for ver a demanda de glicose do cérebro, é alguma coisa que a gente gasta em torno de 1 quilo, 2 potes desse aqui é um pote de 500 gramas, né? A gente pegar um açúcar, ele for no supermercado, queria até botar a foto do supermercado, que era mais fácil. A gente consome isso por semana, quer dizer, é 1 quilo de açúcar só para o cérebro. E, obviamente, que a gente não usa, não é só o cérebro que usa o açúcar. Então, vocês veem a demanda energética é muito grande. E, então, quando a gente começa a entender de que maneira, então, seria bem óbvio, né? Essa glicose e esse oxigênio vão estar relacionados. Então, se a gente for olhar o quanto se entra de oxigênio e de glicose no cérebro e o quanto sai, a gente vê que a relação entre o oxigênio consumido e a glicose consumida se aproxima muito de um valor que é a reação de combustão, que foi descrita, foi descoberta lá atrás, né, pelo Priestley, Lavoisier e Laplace, que é a relação de oxigênio e glicose. Esse valor 1, na verdade, significa que a relação entre oxigênio e glicose obrigatoriamente vai ser igual a 6. Tá? E aí, chovemos no molhado. Entretanto, para a gente começar a ter ideia que talvez esse comprometimento, essa engrenagem entre oxigênio e glicose, ela é extremamente importante, vem de exemplos onde, medindo essa relação da diferença entre o oxigênio e da glicose, e, nesse caso aqui, esse trabalho de 88, desse grupo do pesquisador Morgan Hughes, ele foi capaz de, medindo essa diferença, com pessoas que tinham defeitos mitocondriais, né, miopatias no músculo, mas que não apresentavam evidências de alterações no sistema nervoso. Então, se ele pega essa diferença, ele fez, isso acho que é um dos primeiros estudos também com PET, né, usando o oxigênio, glicose, flor 18, ele consegue ver que nos diferentes pacientes que ele estuda, essa relação é obedecida, valor ao redor de 6. Entretanto, em pacientes que apresentam defeitos no DNA mitocondrial que chegam a afetar o comprometimento do sistema nervoso central, essa relação ela é rompida. Existe uma corrupção, vamos dizer assim, dessa relação, mostrando que essa relação entre a taxa de consumo de oxigênio e glicose é uma coisa que tem, de fato, talvez alguma importância a mais do que simplesmente uma equação genérica de combustão. E se a gente for olhar o sistema nervoso, quer dizer, onde é que se gasta toda essa energia, né? Então, o cérebro ele pesa só 2% da massa corporal em humanos, né? E, basicamente, a demanda de energia vem da neurotransmissão extremamente elevada, que mostra uma taxa de consumo de ATP extremamente alta, porque para conduzir o impulso nervoso tem que hidrolisar ATP. Então, para suprir essa reposição, o ATP tem que ser ressintetizado para que tenha, né, uma espécie de um turnover. Isso explica a alta demanda de consumo de oxigênio e glicose para manter esse estado estacionário constante no cérebro adulto. Então, de modo que, se a gente for medir esse consumo específico, ele é um dos mais altos que tem no corpo humano. E é tão alta que, em criancinhas pequenas, essa taxa de consumo de oxigênio ela chega a ser ainda maior, né? Mostrando que tem um processo de demanda muito grande por energia. Certo, mas se a gente for procurar ver de onde é que vem essa energia,
Então, a gente tem que remeter um pouco aos trabalhos antigos. Onde é que se acumula essa energia, né, do consumo, da combustão? Então, voltando aos trabalhos de Peter Mitchell, na década de 60, 70, ele foi capaz de mostrar que a mitocôndria, né, por meio das suas membranas, uma mitocôndria colocada no ambiente anaeróbio, quando ele colocava uma pequena quantidade de oxigênio, essa mitocôndria se especializava em separar carga na membrana. Então, isso é um conceito muito importante que eu vou apresentar hoje, e a gente vê, então, que ele estabeleceu essa relação que chamou de força protomotriz para a carga na forma de próton, né? Então, faz esse gradiente de carga elétrica que tem dois componentes, né? A força protomotriz, na verdade, tem um componente de carga elétrica, com esse valor aqui altíssimo, mais alto que se conhece, e de pH. De forma que, se a gente for ver, então, os componentes dos citocromos, que estão localizados na membrana interna da mitocôndria, ela pega o equivalente redutor que veio lá da glicose e separa a carga. Separa a carga, bombeando os prótons para o mesmo lado da membrana, e isso é uma condição impositória para que se possa haver a síntese ATP através do complexo da F0, F1 ATP sintase, né? Quer dizer, ela, na verdade, é uma bomba de próton, mas que, quando forma essa força protomotriz, ela direciona a passagem dos prótons, favorecendo a síntese de ATP. Então, isso foi demonstrado, isso daí é uma condição importante para que haja síntese de ATP no sistema nervoso central. Então, a gente pode reescrever a equação de combustão no cérebro, na maioria dos tecidos, mas em cérebro especial, eu vou focar no acúmulo dessa força protomotriz aqui. E aí, em 97, Vladimir Skulachev e Korshunov e Anatoly Starkov, os russos, mostraram que quando a mitocôndria, então, ela está em situações de fazer ATP, né, ela está usando a força, parte da energia acumulada no gradiente de próton, faz ATP, consome parte desse gradiente e, óbvio que, como consome muito oxigênio, já mostrado no início, os russos foram observar se existiria o vazamento, né? A formação de uma redução incompleta do oxigênio, ou seja, a formação de peróxido de oxigênio, peróxido de hidrogênio, né? Então, o que eles viram é que tem uma condição bastante baixa de formação dessas espécies, numa situação de síntese ATP. Entretanto, se a mitocôndria ela não está fazendo ATP ou ela diminui essa taxa de ATP, esse gradiente se acumula o oxigênio e o oxigênio começa a capturar elétron em outros complexos da cadeia, o que leva a uma dramática formação de peróxido de hidrogênio, né? Então, os russos foram capazes de mostrar isso aí e o que a gente se perguntou foi se, como o cérebro está consumindo essa quantidade enorme de oxigênio e glicose, se, primeiro, isso teria temporalmente o tempo todo acontecendo em todas as partes do cérebro e se, ao longo do desenvolvimento do sistema nervoso central, que é um desafio enorme entender como que isso se organiza, essa relação estaria sendo obedecida ou de que maneira isso estaria variando. Então, se existiria algum significado. Então, tem um outro trabalho antigo que eu gosto muito de ver, que quando a gente vai ver o amadurecimento, né, o crescimento do sistema nervoso central, se a gente divide várias regiões, a gente vê que existe no cérebro total a relação entre a quantidade de proteína no DNA, ela vai aumentando. Em algumas regiões aumenta muito mais do que outra, no tronco cerebral é impressionante o aumento, no campo também, não tão evidente, mas existe esse aumento. No cérebro também, só que com o cerebelo é que foge um pouco essa relação, porque apresenta uma alta taxa de proliferação. Esse período de tempo aqui vai ser exatamente quase o mesmo período que eu vou avaliar no estudo. Então, com exceção do cerebelo, e o estudo, basicamente, a gente não focou no cerebelo, todas as regiões estão tendo um processo de diferenciação, especialização das diversas regiões centrais. E aí, de modo que a gente pega, isso aqui já é uma imagem de tomografia, né?
do cérebro do ratinho, a gente vê que vai ser exatamente o mesmo período que eu vou analisar, a gente vê que o crescimento do cérebro do ratinho ele não é uma coisa homogênea, né? Claro, é um tecido, um órgão extremamente complexo, tem que integrar várias informações, de forma que a gente vê que nesse slide, nessa figura B aqui, isso aqui são planos de corte, mas a gente vê que existe aqui uma textura diferenciada em cor que se relaciona à formação dessa circuitaria. E a gente vê que tem uma quantidade absurda de sinapses sendo formadas, isso aqui seria um cérebro de 18 dias, mas a gente vê que até o amadurecimento isso vai ainda crescer e o crescimento também é extremamente grande, dramático. Então, a questão aqui é saber qual é a ordem da organização desse negócio e eu não vou saber responder isso, já vou adiantando, mas qual seria, basicamente, a demanda energética durante esses diferentes estágios do crescimento e do amadurecimento do sistema nervoso central. E aí eu volto àquela questão da força protomotriz, aonde, já que a organela que consome oxigênio e glicose, perdão, a glicose não tão evidente, eu vou tentar mostrar, mas basicamente a glicose, o oxigênio seria a mitocôndria, outros elementos, então a gente começa a se perguntar se essa força protomotriz ela estaria relacionada, na manipulação do cálcio, que é um elemento neurotransmissor de extrema importância na regulação das sinapses, na formação do peróxido de hidrogênio e também nesse fenômeno que se chama abertura do polo de transição, que pode ter significados patológicos importantes. Então, esse daqui seria o foco da nossa pergunta. E, então, quer dizer, nas diferentes etapas do neurodesenvolvimento, eu não vou me aprofundar muito, vocês aqui são experts no assunto, mas existem etapas diferentes, onde tem migração, histogênese, maturação, e que, então, a pergunta nossa foi saber, ao longo desses diferentes estágios, até chegar no estágio maduro, como que estaria a variação da força protomotriz e como isso se relaciona com cálcio, glicose, geração de espécies reativas de oxigênio ao longo disso aqui. Isso seria o quê? Seria teria algum papel sinalizador? Essa foi, digamos assim, a nossa intenção. E, para isso, se a gente vai falar em uso da glicose, a gente não pode deixar de tocar na primeira enzima do metabolismo de glicose, que é a fosforilação dessa glicose, né, às custas de ATP, que é catalisada por uma enzima que se chama exose-quinase, que vai fazer o precursor que é fundamental em diferentes vias metabólicas. Então, já que esse cérebro consome essa quantidade enorme de glicose, nossa pergunta foi saber se essa enzima ela teria alguma relevância na modulação desses fatores. E tem um outro dado que nos chamou a atenção, que já é conhecido da literatura, mas que a explicação era um pouco não nos convencia, não nos era suficiente, era de que 90% do sistema nervoso central, da atividade dessa enzima, ela está associada à superfície da mitocôndria. Então, a nossa questão foi por que 90% de toda a glicose que entra, tanto em astrócito quanto no neurônio, ela vai ser fosforilada numa proximidade da mitocôndria. Qual seria esse significado? Então, é isso aqui, o esqueminha para mostrar que essa ativação, essa fosforilação da glicose na superfície da mitocôndria, ela basicamente serviria como uma espécie de mecanismo que dava uma preferência ao uso do ATP mitocondrial, evitando que esse ATP se diluísse para dentro da célula em outros compartimentos, e também a formação do ADP seria um alimentador da síntese de ATP da mitocôndria, né? Então, a mitocôndria é extremamente ávida por isso aqui, ela adora isso aqui. Então, essa fosforilação da glicose na superfície poderia ativar esse circuito de ciclagem ADP-ATP. E aí, em 2004,
nós fomos capazes de mostrar, em colaboração com pessoas maravilhosas, né, como o Armando e Marieta, do México, a Fernanda De Felice, o Leopoldo e o professor Marcos, junto com o Wagner, foram capazes de mostrar de uma maneira extremamente elegante que, quando a gente colocava os neurônios, isso aqui é uma foto da professora Fernanda De Felice, com excesso de glicose, essa glicose em excesso ela ativava a formação de espécies reativas de oxigênio, que foi revelado por meio dessa sonda. E uma coisa que o grupo foi capaz de mostrar é que existia um grande acúmulo de glicose e fosfato. Entretanto, se a gente ativasse essa catálise da hexoquinase na superfície da mitocôndria, isso mudava radicalmente de intensidade. E os níveis de G6 eram diminuídos dramaticamente, o que sugeriu para a gente que talvez essa oscilação na atividade da hexoquinase ela funcionasse como uma espécie de regulador de ter peróxido e não ter peróxido, não estou falando, mas aqui essa sonda detecta qualquer coisa. Então, voltando ao modelo, a gente começou a se perguntar se essa atividade ela estaria, então, quando ativava essa ciclagem, ela deslocaria o oxigênio para acumular água, né? E se tivesse interrompida, isso poderia, enfim, regular isso aí. E a nossa pergunta foi ver isso ao longo do desenvolvimento do sistema nervoso central. E aí, trabalhando aí, foi a tese de doutorado do Eduardo, que se dedicou a isso. Eduardo Souza, meu estudante na época, agora já não mais, né? Agora já está doutorado. Ele se perguntou de como que estaria, então, o consumo de oxigênio acoplado à síntese de ATP. E aí o que ele vê é que, ao longo do desenvolvimento, cada vez mais vai havendo um consumo de oxigênio ligado à síntese de ATP, o que, de certa maneira, seria esperado, já que o cérebro está aumentando de quantidade de tamanho, de conexões, da demanda energética. E aí a gente vê que isso aqui, quando ele é um cérebro recém-nato, o impulso de ATP não provoca um grande consumo de oxigênio, esse consumo é lento. Entretanto, com o cérebro já mais próximo à maturidade, isso é bem rápido, e rapidamente consome esse ATP. Então, também associado a esse desenvolvimento, o Eduardo ele procurou saber como que seria essa taxa de formação de escape de peróxido de hidrogênio ao longo do desenvolvimento. E, para nossa surpresa, o que ficou evidente é que o cérebro, à medida que ele vai ficando maduro, essa mitocôndria ela começa a produzir bastante peróxido de hidrogênio, numa quantidade que chega a ser assim, 10 ou mais 20 vezes mais, e a mitocôndria, nesse estágio aqui, ela se torna uma bomba de peróxido de hidrogênio, e a gente começou a ficar, de certa maneira, um pouco preocupado com isso, porque a gente falou, isso está envolvido em estresse oxidativo, isso vai trazer um dano e combater, para evitar esse dano, é provável que a gente tenha que ter defesas antioxidantes no sistema nervoso central. Então, o Eduardo ele se debruçou sobre as enzimas do sistema antioxidante. No sistema nervoso central existem dois sistemas, que é o da glutationa, redutase, peroxidase, e o sistema da tirredoxina, que são pouquíssimos sistemas antioxidantes, e que ele, então, foi investigar basicamente esses dois. A catalase teria um papel menor, a gente chegou a demonstrar em trabalhos prévios que ela teria uma função muito pequena, assim, não seria o que aumentaria tanto. E a gente falou, bom, Eduardo, mede essas enzimas e vamos ver o que acontece. Certamente elas estão acompanhando esse desenvolvimento do sistema nervoso central. E aí, esses resultados que eu considero, assim, para a gente, uma baita surpresa, que foi que, quando a gente começa a olhar tanto o sistema da glutationa, redutase, a peroxidase também, mas eu trouxe aqui só da redutase, a atividade enzimática ela não acompanha esse desenvolvimento para a idade. E se a gente vai traçar uma correlação entre a taxa de formação de peróxido mitocondrial e a resposta do sistema antioxidante, ela é uma resposta muito discreta. Então, o Eduardo foi investigar o sistema da glutationa peroxidase, a mesma coisa, né? Um
uma correlação muito tímida, digamos assim, da questão da correlação. E aí eu falei, Eduardo, a culpa toda está... Quem vai defender, que vai ser o grande salvador da guarda no controle redox, isso aí vai ser o sistema da tioredoxina. E aí a coisa piorou, porque a gente não encontrou não só correlação, como foi uma correlação negativa. Quer dizer, ao passar da idade, o sistema da tioredoxina redutase ele ia diminuindo, de modo que a correlação entre uma coisa e outra se tornava negativa. Então, esse resultado nos deixou extremamente estarrecidos e fez a gente ter que mudar o olhar sobre sistemas antioxidantes, ou esse nome, no cérebro. E talvez o cérebro necessitasse do peróxido de hidrogênio para se desenvolver, né? Então, a gente pensou dessa maneira e fomos partir para tentar entender se isso teria alguma correlação com a enzima do uso da glicose. E, para nossa baita surpresa, o sistema da hexoquinase, que é uma catálise que, por nada, chega nem de longe perto de algum sistema antioxidante, ele mostra uma tremenda correlação muito positiva com o amadurecimento do sistema nervoso central e esse escape de peróxido. E tem uma correlação com o seu receptor específico na mitocôndria, que é o VDAC. Ela vai, quanto mais receptor na mitocôndria aparece, mais enzima aparece, mostrando, sugerindo que talvez a dessa enzima que vai usar a glicose já tivesse acoplada de alguma maneira, comunicando um sinal de controle de escape de peróxido de hidrogênio para a mitocôndria. Era o que a coisa estava sugerindo, mas isso poderia ser ainda uma correlação espúria, né? E aí o Eduardo ele foi testar o quanto, com as idades, a ativação da hexoquinase na superfície da mitocôndria, ela provocava ativação da respiração, né? Porque se a enzima promove o ADP vai estimular o consumo de oxigênio, então ele foi ver, ao longo das diferentes idades, qual seria a contribuição. E aí ele viu uma relação muito interessante, que com idades mais jovens, essa contribuição da fosforilação ela é pequena, quer dizer, você tem muito mais consumo de oxigênio não associado à fosforilação, mas à medida que o cérebro vai amadurecendo, essa relação vai ficando meio a meio, de modo que, se você tem a mitocôndria isolada, você praticamente já tem um sistema que consome glicose e consome oxigênio acoplado. Quer dizer, era um acoplamento estrito, né? Essa relação ela vai caindo próximo a valores que vão chegar talvez próximo daquela relação de 6, né? Sugerindo um estrito acoplamento da fosforilação da glicose, obrigação da fosforilação da glicose na superfície da mitocôndria. Então, isso poderia explicar o controle daquela força protomotriz e a gente vai procurar entender por quê. Então, de fato, isso é verdade. Então, aqui é uma repetição da questão da idade, vai produzindo cada vez mais peróxido, e se a gente leva a hexoquinase levemente ativada, que está em símbolo cinza, que seria uma concentração subsaturante da enzima, a gente vê que já tem um controle bastante exagerado desse escape de peróxido, e se você coloca a enzima totalmente ativada, praticamente você não detecta mais. Então, a gente pensa que talvez esse negócio aqui pudesse, a taxa de fosforilação de glicose poderia estar controlando esse escape de peróxido de hidrogênio já comprometido com a entrada de glicose dentro dos neurônios e astrócitos. Então, a gente imaginou isso aqui, quer dizer, a gente tem essa ciclagem acontecendo e no momento em que você tem acúmulo de glicose 6, esse é um inibidor natural da enzima, então isso iria comprometer a atividade da enzima, isso iria interferir nessa ciclagem e a gente teria um favorecimento do acúmulo de peróxido. De modo que se você drena a glicose 6, você leva água, você freia a hexoquinase, leva peróxido de hidrogênio, então esse sistema poderia estar indo para lá e para cá, e isso funcionaria como uma espécie, sei lá, talvez
não de um sistema antioxidante, mas de uma espécie de código Morse, sei lá, de peróxido de hidrogênio na forma de moléculas de peróxido de hidrogênio. Outra coisa que a gente começou a se perguntar seria se essa atividade na superfície da mitocôndria controlaria o cálcio, que o cálcio é extremamente importante na neuroplasticidade sináptica também. Então, o que a gente sabe é que quando você tem uma despolarização, o cálcio entra, ele é sequestrado pela mitocôndria, chupa o cálcio, porque tem, como eu expliquei no início, é muito negativo, é das maiores forças negativas, então o movimento eletroforético do cálcio para dentro da mitocôndria é extremamente elevado, ele entra, se acumula, mas há evidências na literatura, uns trabalhos muito bonitos, que eu não vou poder detalhar aqui por questões de tempo, mas que mostram que quando existe uma onda de despolarização, essa membrana interna que sequestra o cálcio, ela deixa esse cálcio sair, e esse cálcio, então, é fundamental para poder ativar a neurotransmissão. Então, a nossa pergunta foi saber se o sistema de ciclagem ADP-ATP promovido pela exoquinase poderia controlar essa entrada e saída do cálcio. Então, Eduardo, e aí, claro, antes de mostrar o resultado do Eduardo, só para saber que o cálcio também ele é uma coisa extremamente importante, porque a mitocôndria ela guarda o cálcio, mas se ela tem que guardar na medida certa, digamos assim. Então, se ela guarda na medida certa, essa mitocôndria parece aqui saudável, faz um gradiente elétrico, que está representado aqui por essa figurinha, que é uma imagem de fluorescência do TMRE, guardando, então, o potencial elétrico elevado. Entretanto, se esse cálcio for exagerado, ele promove aumento de espécie reativa de oxigênio e a gente tem a perda dessa permeabilidade na membrana interna, e isso está muito associado a situações patológicas que leva à perda do potencial elétrico e extravasamento de moléculas que são apoptóticas, necróticas e tudo mais. Então, para a gente ter ideia aqui, eu já mostrei esse filminho, mas eu gosto muito, um grupo do Japão, esse Yang e colaboradores, mostraram que por meio de uma sonda fotoestável, na hora que você coloca excesso de cálcio na mitocôndria, o que acontece é que a mitocôndria tem muito mais proteína que o citosol, ela começa a mudar sua permeabilidade, começa a entrar água e ela muda totalmente de forma, as cristas vão perdendo a sua estrutura e ela fica totalmente alterada. Nesse outro exemplo, a gente vê que esse efeito é dramático e numa situação, digamos assim, até mais voltada para o lado patológico, onde o conteúdo mitocondrial, ele chega a se extravasar totalmente. Isso é uma situação de colapso, uma catástrofe, que se isso acontece dentro de uma célula, a gente vai ter não uma morte celular programada, organizada, mas provavelmente uma cascata de necrose, né? Uma apoptose necrótica de consequências mais delicadas de manipulação, de lidar. Então, esse cálcio seria importante no desenvolvimento. A gente foi pegar animais, o Eduardo então se perguntou, se animais muito jovens, comparados com os mais maduros, como seria então o cálcio? E aí ele pegou o bicho de um dia e, dando pulsos de cálcio por meio de sondas fluorescentes, ele vê que o cálcio aparece no meio da ação e a mitocôndria que está respirando, ela sequestra esse cálcio. Ele dá vários pulsos e ele coloca aqui, faz um plot da quantidade de cálcio e vê que, se você tem a exoquinase ativada por meio de um análogo, que é a 2-desoxiglicose, ou ela é inibida, em animais de um dia, correlacionando com a presença baixa da enzima lá, a gente vê que não tem nenhum efeito dramático importante, realmente nenhum efeito. Entretanto, se você pega o animal de 60 dias, que é o animal adulto, a gente já vê que a mitocôndria ela guarda cálcio, depois ela satura, mas se você está com ela ativa, a exoquinase ativa, ela consegue estocar uma quantidade enorme de cálcio. E se a exoquinase é inibida, ela libera esse cálcio. Então, o controle fino da exoquinase na superfície da mitocôndria, ela também mostra que com bicho adulto, vocês vejam que a quantidade de cálcio armazenada
é muito maior, né? Chega a ser 5 vezes maior, mais ou menos, do que o bicho de um dia. E se ela ativa a exoquinase, então vai para 10 vezes mais, quer dizer, inclusive a fosforilação da glicose, ela está conversando primeiro pela qual a mitocôndria guarda cálcio. Então, o resumo dessa primeira parte daqui do que eu vou falar, já estou quase acabando, mas seria que uma importante lição que a gente tirou é que os sistemas antioxidantes clássicos que a gente imagina, na verdade, eles são deprimidos de uma certa maneira e existe um acúmulo no escape de peróxido de hidrogênio. Então, esse acúmulo, na verdade, a gente está achando que isso tem uma função, esse peróxido é desejável, esse peróxido de hidrogênio, não mais uma substância que seria deletéria, e o sistema de controle deixa de ser essa enzima, não sei explicar exatamente por quê, mas esse acoplamento da exoquinase na superfície da mitocôndria, ela passa a ter uma conversa direta no handling tanto do cálcio quanto do peróxido de hidrogênio, que são 2 elementos. O cálcio também é um elemento importante na formação de escape de peróxido de hidrogênio. Esse trabalho foi publicado no ano passado, né, e nos deixou muito contentes na Journal Neurochemistry. E qual seria a importância disso aí? Então, a gente ainda não sabe a importância, mas uma das coisas que parece ser é que se você pega mutantes naturais da exoquinase do tipo 1, que é a isoforma que está associada ao sistema nervoso central, a gente vê que são mutantes naturais, assim, existem defeitos no neurodesenvolvimento. Então, esse trabalho, depois que eu fui ler ele com calma, aí pega a sequência onde estão as mutações, essa aqui seria a exoquinase. Ela teve uma duplicação gênica, elas ficaram unidas, né, pelo seu N-terminal. Então, tem duas seria 2 domínios, né, melhor dizendo. Só que as mutações elas acontecem em regiões que não têm absolutamente nada que ver com a catálise enzimática. São justamente regiões que são importantes nessa ligação da exoquinase ao VDAC. Então, está aqui, os pesquisadores pegaram sangue das crianças e foram medir a cinética, porque na hemácia é exoquinase do tipo 1. E não existe, nesses mutantes naturais, nenhuma variação cinética importante, mostrando que não é a catálise em si, mas a maneira pela qual a sugestão seria de como a exoquinase interagiria com o VDAC ligado à superfície da mitocôndria. Então, algumas conclusões que a gente tira seria que no sistema nervoso central teve esse comprometimento da fosforilação da glicose na mitocôndria e que talvez essa ligação da exoquinase, ela por si só já seria responsável pelaquela estequiometria estrita de 6 oxigênios para uma glicose, né? Ela seria um elemento que favoreceria isso. Ela varia no sistema nervoso central com o estágio do neurodesenvolvimento e ela seria importante também para regular o cálcio, que é um importante íon regulador da neurotransmissão. Essas seriam as evidências dessa primeira parte. E quais são as outras evidências desse acoplamento, né? Então, a gente daqui foi buscar alguns exemplos, eu não vou me alongar muito, eu vou só citar alguns exemplos onde a gente procurou saber se essa relação estaria corrompida, digamos assim, né, em outros sistemas. Então, tem 3 trabalhos aqui que eu vou falar, na verdade, 2. Esse trabalho da TAIA está em execução, ele já está prestes a ser publicado, que a gente mostra pela primeira vez que em diabetes mellitus, pelo menos do tipo 1, existe uma alteração nessa relação da exoquinase com a mitocôndria. E eu vou mostrar aqui 2 outras evidências que nos deixou bastante intrigados. Então, em colaboração com o Stevens Hirn, a gente procurou mostrar, ele trabalha com essas coisas que são
quase ficção científica, né? Se eu não visse isso na vida, eu não acreditaria. Mas o fato é que o Stevens domina essa tecnologia, ele coloca um precursor neural incubado nesse frasquinho de cultura, isso agita e espontaneamente essa coisa vai ganhando uma estrutura 3D, vai formando esses organoides, né? Que é um mini córtex, um mini brain, né? Um mini cérebrozinho de até um determinado tamanho. E esse trabalho, então, o Stevens nos forneceu isso aí, e eu com a Juliana Camacho, que era minha pós-doc na época, ela resolveu estudar, então, como que seria o consumo de oxigênio nos organoides. Isso aqui é para mostrar que enfim, ele fica um mini brain mesmo. Quando você faz corte, é impressionante. Eu fico impressionado com essa imagem até hoje. Isso nem durmo. E aí a Juliana foi medir o consumo de oxigênio e a gente teve essa coisa aqui. A Juliana chegou para mim e falou: Antônio, tem alguma coisa errada com o nosso medidor de oxigênio, porque no organoide o que está acontecendo é que o oxigênio aumenta e diminui, como se fosse um movimento de onda. Aí eu falei: Juliana, tem certeza? É isso mesmo? E aí eu falei: como é que está o peróxido de hidrogênio? E aí a gente foi medir o peróxido de hidrogênio, e aí o sistema do peróxido de hidrogênio ele não tem absolutamente nada que ver com o sistema de detecção do oxigênio. E o peróxido de hidrogênio também dá esses movimentos oscilatórios. De modo que, se a gente faz a superposição das duas curvas, a gente tem essa surpresa, que é o seguinte: quando, não sei dizer por que isso oscila já de cara, mas o fato curioso é, quando respira muito, produz pouco peróxido de hidrogênio, e quando respira pouco, produz muito peróxido de hidrogênio. E essa onda, ela teve aqui, a gente perturbou um pouquinho, botamos cálcio, deu uma sincronizada, mas logo depois o sistema voltou a ser defasado nessa onda. Então, muito oxigênio consumo, pouco peróxido, muito peróxido, pouco consumo, e assim vai. Isso nos deixou assim perguntando se isso seria já alguma coisa relacionada com esse sistema de botar um código Morse para frente. E aí, esses dados não são meus, infelizmente gostaria muito que fossem, mas o fato é que, se você pega um dos principais moléculas, que é o análogo, para se medir a atividade neuronal, metabólica, né, que é o sistema de neuroimagem, usando a fluordesoxiglicose, a fluordesoxiglicose é um substrato da hexoquinase. Então, quando a gente pega um cérebro normal, a gente vê que o sinal do pósitron mostra que você tem, em vermelho, né, muita atividade, e mais azuladinho, mais verdinho, menos atividade, mostrando que o cérebro não está consumindo essa glicose toda, o tempo todo, da mesma maneira. De modo que, se você até ativa, você tem um maior consumo de glicose. E se a gente vai pegar, em comparação, um cérebro com paciente de Alzheimer, esse sinal da fluordesoxiglicose diminui, sugerindo que até a taxa de geração, né, de consumo de oxigênio cai bastante nessas regiões que estão marcadas nas setinhas, a gente vê. Mas o que seria interessante seria mostrar assim, será que existiria, se fosse possível, um mapa complementar do nível de peróxido de hidrogênio? Quer dizer, a região que tem muita atividade da hexoquinase pode estar produzindo pouco peróxido de hidrogênio naquele momento, e os outros que estão pouca atividade da hexoquinase, mais peróxido de hidrogênio, de maneira que o cérebro está o tempo todo meio que orquestrando esse sinal de peróxido com consumo de glicose. Então, falando nessa linha, um pouco da hexoquinase regulando o peróxido, a gente foi fazer um modelo que seria próximo a um modelo de esquizofrenia. O trabalho foi feito pela Gabriela, está ainda em finalização, a gente está submetendo esse trabalho, mas ela, usando os precursores neuronais, ela foi capaz de incubar eles com dopamina e ver que o escape de peróxido extracelular ele varia em função da presença da dopamina. E a Gabriela, então, foi medir a atividade nos precursores neurais, expostos à dopamina ou não, e o resultado que ela teve é que a dopamina conversa com a taxa de atividade acoplada à fosforilação oxidativa nessas células. Então,
Se está com excesso de dopamina, essa velocidade cai bastante. Se você bota antagonistas da dopamina, dos receptores de dopaminas D1, ele não tem efeito, mas o D2 parece que é o que está envolvido aqui na coisa. Quer dizer, tem um receptor que conversa com a exoquinase mitocondrial e outro não. Esse trabalho também foi feito em colaboração junto com o professor Ricardo Reis. E estamos aí canalizando esse trabalho, que seria uma evidência brevemente do que está acontecendo. E um outro trabalho seria se diferentes regiões do cérebro teriam sentindo a exoquinase e a glicose de uma maneira diferente. Então, o João Paulo Albuquerque ele foi comparar essa função mitocondrial e da exoquinase no córtex e no hipotálamo, e ele separou córtex e hipotálamo, e ele vê, aqui são marcadores de proteínas marcadoras das regiões, que ele consegue ter frações enriquecidas no hipotálamo e na córtex. Entretanto, o nível da atividade da mitocôndria está muito parecido nos dois tecidos. Também pelo conteúdo está igual. Só que, se ele vai induzir a respiração pela 2-desoxiglicose, ele vê que não existe uma diferença muito grande na ativação dos dois tecidos da respiração. A atividade acoplada é menor no hipotálamo do que no córtex, mas a resposta do córtex, como já mostrado, ela obedece àquela relação, quer dizer, quando você bota ativação da exoquinase, ela controla, mas, curiosamente, no hipotálamo isso não acontece. O que é interessante, porque pode ser que a exoquinase fosforilando a superfície da mitocôndria tenha um papel importante no controle do apetite, né? Uma vez que espécies reativas de oxigênio direcionam para a saciedade e o acúmulo do peróxido, o acúmulo do peróxido favorece para a saciedade e a ausência dele para a sensação de fome. Então, a gente tem essa possibilidade de que esse sistema tenha alguma função. E, para terminar, então, recentemente, agora publicado no PNAS, em março de 2020, o grupo do Vladimir Skulachev mostrou uma outra função. Então, ele fez esse esquema onde ele dá bastante crédito ao nosso trabalho, essa nossa descoberta, mostrando que essa mild depolarization da inner mitochondrial membrane, ela é essencial no programa anti-envelhecimento. Ele foi para essa linha, isso era uma coisa que a gente já estaria interessado em fazer, ele se antecipou. Eu já escrevi ao Skulachev, fiquei muito contente dele ter confirmado e estendido o conceito dos nossos dados, e isso está aqui, né? Ele cita muito bem toda a trajetória do nosso trabalho, que foi crucial nesse mecanismo. Rio de Janeiro, eu fiquei muito feliz de ver a cidade do Rio de Janeiro bem citada, né? Atualmente a gente anda um lixo. Ver aqui, eu fiquei muito feliz de estar contribuindo para a minha cidade. E, fundamental, ele cita praticamente todas as referências do nosso grupo, e ele cita o trabalho que foi crucial, que foi o do Wagner Seixas da Silva. E num outro comentário, então, do Cell Metabolism, eles comentam esse trabalho do Vladimir Skulachev e mostram que, assim, na verdade, os bichos que vivem muito, os morcegos, eles vivem muito com o tamanho deles. Se a gente for olhar, eles são uma espécie outsider na questão do tamanho. Quer dizer, se você pega um morcego que tem mais ou menos o mesmo peso de um rato, ele vive bastante mais. E aí o Vladimir Skulachev, nesse trabalho, pegou esses morceguinhos e foi ver. Eles duram mais, eles não perdem essa relação do acoplamento entre a exoquinase e a mitocôndria. Só que o morceguinho demorou de 60 a 70 milhões de anos a descobrir isso. E nós ainda estamos aqui vivendo aglomerado, inclusive ele extrapola isso, ele fala inclusive da resistência, da tolerância aos vírus nesse trabalho, do morcego, que o morcego não pega o SARS-CoV-2, por exemplo. Ele vive voando e vive aglomerado. E nós vivemos voando, aglomerado, mas nós não experimentamos ainda
70 milhões de anos de evolução para desenvolver ainda a nossa hexoquinase. Então, ele cita o trabalho do Vysokik, né, do Vladimir Skolachev e tudo mais, que é fundamental nesse esquema aí, que a gente talvez tenha que ter um mecanismo novo de envelhecimento. Então, voltando à figura inicial, eu espero ter convencido vocês de que existe uma relação de causa e efeito muito grande entre a fosforilação de glicose e a ativação da respiração no sistema nervoso central. Óbvio que existem várias nuances aqui que a gente tem que explorar, isso é um caminho totalmente aberto. Eu estou realmente muito feliz de espero poder continuar a fazer pesquisa ainda e formar alunos para poder desenvolver isso. E aqui, se a gente for fazer essa relação de causa e efeito, eu fiz esse esboço. Então, a hexoquinase, de um lado, está conversando com a fosforilação oxidativa de outro, então ela gera o ADP e PI, e isso estabelece uma relação de causa e efeito. Obviamente que nada disso seria possível se não tivesse o trabalho dos estudantes, né, que contribuíram muito para esse trabalho, os meus estudantes de mestrado, doutorado, pós-docs também, e, obviamente, que a presença de apoio de gente que nem está no Rio de Janeiro, como o professor Diogo, que bom que ele está aí me ouvindo, que foi fundamental esse Instituto Nacional, do qual eu tenho a honra de participar, as ideias, o grupo dele, sempre que eu vou lá, eu volto cheio de ideias para continuar aplicando no meu grupo, as diferentes pesquisadores do Instituto, como o Marcus, a professora Fernanda De Felice, a professora Denise Pires do Carvalho, que foram sempre muito apoiadores do meu trabalho. Então, eu deixo aqui, obviamente, que as agências, né, de fomento, sem elas nada disso seria possível. Desculpa ter me alongado demais. E é isso. Eu deixo vocês aqui com esse quadro da Audra Noel, que é uma pintora que ela fez uma brincadeira, que ela botou células e escreveu a equação do Mitchell na forma de mitocôndrias para mostrar a importância desse gradiente elétrico na vida das células. Obrigado, gente. Excelente, Tonhão. A gente que agradece. Vou pedir só para tu tirar o teu compartilhamento para aparecer melhor as discussões. Deixa eu ver. Deixa eu olhar aqui o chat. Então, maravilhosa a aula, né, Tonhão? Sempre a aula, as apresentações do Tonhão, a gente aprende o que está ali mais um pouco, né? Vou abrir para perguntas. Eu consegui tirar, descompartilhar, Cláudio? Ainda não. Tá aqui. Ô, Cláudia, você pode cancelar o compartilhamento. Ah, é? Ah, tá. Seria isso? Tirei? Ah, tirou. Uhum. Tirou. Tonhão, você consegue ver o chat? Porque além de muitos elogios, a gente já tem 2 perguntas. Pois não. Eu quero fazer Olha, o Diogo quer fazer pergunta também. Vai lá, Lu. Lê para o Tonhão, acho que é melhor. Tá. Tem a pergunta do Carlos Fernandes, que ele pergunta: existe alguma relação da HK nesse modelo de neurodesenvolvimento com a utilização de algum quelante de cálcio, como o EDTA? Sim, os íons de valente eles são muito importantes, não só o cálcio, o magnésio, né? O que estabiliza a ligação da hexoquinase Esses são trabalhos que não são meus, são da literatura, são trabalhos bem antigos. Naquela época que o pessoal achava que fazer ciência básica não servia para nada, né? E aí descobriu-se que o magnésio e o cálcio são extremamente importantes para poder manter ela ligadinha direito. Mas se você botar um quelante de cálcio, eu não sei se você está perguntando com relação à capacidade da mitocôndria captar o cálcio. Sim, se for isso, você evita isso. Mas se você tirar o quelante, ela quela o magnésio e aí a hexoquinase se desprende. Tem trabalhos nesse sentido. Não sei se era essa a pergunta. Tem uma... Desculpa.
com barulho aqui em casa. Tem uma pergunta da Clarissa. Clarissa, você quer entrar para perguntar? Ah, posso. Oi. Oi, Clarissa. Obrigada. Como vai? Estou aqui de longe. De perto bom, agora. Todo mundo de longe, né? Acabou que fica mais fácil para mim. Não, eu tenho duas coisas. Aliás, tem um monte de perguntas agora, porque eu estou aqui fazendo coisas com o cérebro, né? Então, estou. Posso até depois falar algumas coisas. Agora, pensando na coisa de metabolismo e naqueles trabalhos que tem da Carmen até de alterar a dieta da fêmea, da mãe, né? E será que alta glicose durante o desenvolvimento altera a exoquinase, mesmo sem diabetes tipo 1, mas pensando em modificações epigenéticas? Excelente pergunta, Clarissa. Eu não vou saber te responder, porque são experimentos que vêm na minha cabeça. Quando a gente até fez uma vez um modelinho desses de dieta com a mãe, né? Que a mãe come e aí vai ver a regulação epigenética, eu diria para você que é provável que tenha alterações metabólicas. Eu não sei dizer para você a que nível isso impacta essa relação entre o metabolismo de glicose e a mitocôndria. Mas é bem provável que tenha, sim. Mas o que eu vou dizer para você é que essas modificações, em sistema nervoso central, estou aprendendo que eu fui extremamente ousado em pegar o cérebro, fazer um macerado e tentar entender isso. Hoje em dia, eu acho que a gente perde muita informação e está se tendendo a gente olhar cada célula do sistema nervoso central. Então, minha pergunta que eu vou dizer para você é: tem um trabalho, desculpa, muito bonito de um grupo do Max Planck, que eles foram capazes de mostrar que o achado consome um substrato energético, a células gliais outro, o neurônio outro, e elas manipulam cálcio diferente pela mitocôndria. Então, daí você já vê o quão fino pode ser esse negócio. Mas é uma caixa preta, se sua pergunta é excelente. Tem mais Sem áudio, Clarissa. Eu tenho visto diferença do acúmulo de gotas lipídicas nas diferentes células, né? E aí eu ia te perguntar, e eu estou focando em hipotálamo. E aí você, quando eu fiz a pergunta perguntando como está a exoquinase no hipotálamo, e então, enfim, só complica mais, né? Para você purificar a mitocôndria. Só de hipotálamo. E aí só de cada célula separada e... Aí é uma... Nossa, é o meu sonho de consumo, mas se você for pegar comparativamente, uma coisa que você pode fazer é pegar o hipotálamo, tentar comparar as gotículas lipídicas com o resto do cérebro. Acho que já vai dar uma resposta. Isso eu tenho feito. Isso já vai dar uma resposta interessante. Com relação à exoquinase, o que a gente fez foi isso, quer dizer, o sinal da glicose ele não chega a diminuir a geração de espécie reativa. Então, quer dizer, na hora que você come, é desejável que você não diminua para você ter a sensação de saciedade. Se por acaso alguma coisa que você fizer na dieta levar ela a controlar o peróxido de hidrogênio, isso significa que você vai estar ativando uma hiperfagia. Se você desbalancear, olhando pelo resultado que a gente teve lá, né? Quer dizer, se você evita com que a exoquinase depure esse peróxido, o sinal da saciedade não vai vir, porque ele precisa de terróide. Se você tirar ele, você vai ficar hiperfágico. Então, é interessante você tentar ver o quanto talvez a dieta hiperlipídica pode interferir com a exoquinase. Tá? Isso, tá. Não sei te dizer mais do que isso. Jogão. O professor Diogo quer fazer uma pergunta, né? Toninho, maravilha, querido. Tu, como um bom
bom pupilo mestre do Demeis, tu consegue falar de coisas hiper específicas sem perder a contextualização, que é uma coisa muito rara em pesquisadores. Outro estou aprendendo. Não, sim, bom, mas estás aprendendo com uma intensidade maravilha, querido. Eu tenho duas perguntas assim que eu queria conversar contigo. A primeira é se esse binding da exoquinase na mitocôndria é específico ou predominantemente em cérebro. Tá? A segunda, tu já mais ou menos respondeste a pergunta anterior, se ela é em várias células ou coisa parecida. Na minha pouca experiência nisso aí com mitocôndria, uma coisa que me deixou que esse paper nosso, esse recente, é com mitocôndria pré-sináptica, né? Que eu acho que é uma coisa que... Então, a minha pergunta seria mais ou menos o seguinte para ti. Se isso é basicamente cerebral, se é fundamentalmente mitocôndria pré-sináptica, ou se varia com o grupo celular, como tu falasse, e se por acaso isso é uma coisa que tem um pouco assim, evidência, tu queira caminhar, eu acho que uma possibilidade boa para isso é a cultura de células adultas que a gente tem aqui no laboratório, por exemplo, de astrócitos. Não sei exatamente no casamento, eu não digo casamento, mas na paixão entre exoquinase e mitocôndria, a cultura celular mantém. Mas a gente tem algumas evidências bem fortes que algumas características do astrócito adulto se mantêm numa cultura de astrócito obtida de cérebro de ratos adultos. Então, eu queria saber um pouquinho a tua opinião sobre isso, e depois uma breve pergunta. Tá. Então, respondendo assim, falando geral, tá, nos tecidos. Diogo, até o Vladimir Skulachev, naquele paper, ele meio que... Eu, quando apresentei, eu fiz um estudo comparativo em diferentes tecidos, e ele foi um pouco assim, não, o professor Galina falou que basicamente é cérebro. Não, mas basicamente, com exceção do fígado, todos os órgãos nossos têm uma exoquinase ligada aí. Isso daí é um pressuposto importante para ele, para entrar na questão do envelhecimento. Ele fala até assim, até o fígado... Desculpa, gente, estou meio engasgado. Até o fígado, quando realmente o fígado está em formação, a exoquinase prevalente é do tipo 1 e ela está ligada na mitocôndria. Depois, quando o bebezinho nasce, vai ganhando a função do fígado, e aí perde essa exoquinase, ela é substituída pela glicoquinase, que vai ter aquela função fundamental na homeostase de glicose pelo corpo. Tirando o fígado e o pâncreas, que tem que sinalizar insulina e glucagon e tudo mais, tirou esses dois, todos os tecidos têm, Diogo. Todos os tecidos têm um pouquinho dela ligada lá. E isso foi uma das coisas que motivou o Skulachev a falar assim, isso daqui é um sistema antioxidante e sofisticado porque vai estar fazendo glicose 6-fosfato. Tá. Então, isso existe. Em diferentes extensões. No corpo, o cérebro é o que vai ter a maior... 90% dela é ligado. Quer dizer, os outros tecidos são tipo assim, 60, 50, 30, mas sempre vai ter um pouquinho ligado lá. Agora, o cérebro ele é excepcional porque ele vai colocar isso a 90. Entendeu? Então... 90 é estimativa, né? A gente não sabe se todas as células vão ter. Agora, o trabalho bonito, Diogo, que apareceu, é esse trabalho de um grupo do Max Planck, que eles conseguiram fazer um isolamento de mitocôndrias de diferentes células. E aí eles veem que essas mitocôndrias elas têm uma diversidade na regulação do cálcio, na regulação de outras coisas e do uso de substrato. Então, como que isso vai controlar? Porque a célula não vai usar só uma coisa, né? Ela tem um pouquinho de glicose, vai usar um ácido graxo, vai usar um corpo cetônico. Então, essa mistura metabólica ela pode ser importante para essa setagem da mitocôndria, da sinalização e tudo mais. Então, essa proposta que você fez seria fantástico de analisar, eu teria muita vontade de fazer isso aí.
a gente avaliar os astrócitos em forma adulta, outras células, a parte das mitocôndrias pré-sinápticas, a gente sabe também que elas são extremamente tolerantes ao cálcio, porque elas estão ali, né? Na linha de frente, vai despolarizar, vai entrar cálcio, vai sair cálcio, vai entrar cálcio. Essas toleram uma quantidade de cálcio muitas vezes maior do que se você for pegar a mitocôndria que não está ali na sinapse. Se você bota um pinguinho de cálcio na mitocôndria que está lá no axônio, que não está fazendo botando neurotransmissor para fora, ela não tolera tanto cálcio assim. Então, são todas questões assim, que abrem uma possibilidade da gente investigar essa... E eu não sei dizer se a mitocôndria que é não sináptica, se ela estaria com menos ou mais hexoquinase ligada. Isso é uma questão bastante interessante. Acho que é isso. Eu posso fazer mais uma pergunta ou entro na fila? Claro, professor, pode fazer. Depois eu vou fazer uma pergunta da professora Débora. Tá. Tônia, tu já mais ou menos falaste um pouco nisso. O fato do QR ser 1 do cérebro, isso significaria uma respiração basicamente a partir da glicose. Então, eu te pergunto duas coisas em cima disso, não sei se eu vou sair muito do assunto. Isso seria um indicativo que a respiração, a produção de CO2 e liberação de ATP por ácido gráfico é praticamente nulo no cérebro? E a segunda, como é que fica o cérebro quando a respiração é muito a partir de corpos cetônicos? Ótima pergunta, Diogo. Então, assim, eu não explorei... O que eu fiz lá no laboratório é o seguinte, se eu dou palmitoil-carnitina para a mitocôndria cerebral, a que eu isolo majoritariamente, que é a sináptica, ela simplesmente não come. Interessante. Ela não olha, não passa nem... Aquele cachorro quente na frente, nem olha, não está nem aí. É aquele pedaço de picanha, essa daí... Não, mas a costela do barranco não, né, tia? A do barranco aí não é imperdoável, né? Agora, quando você troca para corpos cetônicos, muda tudo, inclusive a regulação do cálcio e a conversa da hexoquinase nessa regulação. Corpos cetônicos já muda tudo, tá? Então, é muito interessante que, ao longo do desenvolvimento, essa mudança no uso de substrato, ela vai se alterando. Então, pode ser lá no recém-nato, ele está usando, inclusive, usa corpos cetônicos e depois ele vai meio que deixando de usar. Acho que também com a amamentação, porque a dieta da mamãe, né, rica em leite, tem muita gordura. E nesse momento aí, isso tudo que eu estou falando pode ser totalmente diferente. Para complementar isso aí que você está falando, eu vou dizer para você o seguinte, esse grupo que conseguiu fazer essa proeza, eles usaram uma metodologia muito interessante que eles eles expressaram umas proteínas, só com muita tecnologia, mas é bonito o trabalho. Umas proteínas que tinham BID e eles conseguiam separar especificamente a mitocôndria que expressava essa proteína, então deu uma especificidade. Então, eles conseguiram isolar e aí foram dar substrato. E, para minha surpresa, astrócito, que é considerado ser uma célula glicolítica, portanto, que consome muita glicose, esses caras mostraram que ele gosta de palmitoil. Ah, é? Então, isso aqui é um mundo obscuro. Por mais que a gente tenha mostrado ali que o consumo de oxigênio e glicose é 6, é no global, né? O consumo é muito, a gente tem essa demanda. Mas o ajuste lá e cá e acolá pode ser fundamental, pode ser que faça mais diferença até do que o consumo de glicose. Quer dizer, a gente o cérebro funciona como um mosaico, é isso que eu estou chegando à conclusão. Tem um mosaico de uso de preferências de substrato. Fantástico. Depois eu vou descrever as informações. Mas olha, realmente maravilhoso, querido. É sempre bom. Te ver já nem digo. Me ver contigo nem digo. Mas te ouvir também é maravilhoso. Viu, querido? Parabéns, parabéns. Te amo. Também. A gente tem Obrigada, professor. A gente tem uma pergunta aqui da professora Débora. Débora, você quer entrar para perguntar?
Oi, Lu. Eu coloquei no chat, na verdade, era um pouco em relação ao Tonhão Fantástico. Muito obrigada, adorei te ouvir também. Obrigado a você pela sua presença. Exato, na verdade, era um pouco em relação a esse acoplamento da exoquinase, né? Você relatou esse número, esse valor, 90%, como uma média, eu entendo, né? Do cérebro, das regiões e tal, mas isso tem algum trabalho mostrando se isso varia ao longo do desenvolvimento, se há uma migração, ou, enfim, à medida que... Isso era uma pergunta. E a outra pergunta, quer dizer, você até colocou isso durante a sua apresentação, quer dizer, e todo esse peróxido, cara, isso vai acumular aí, para onde vai esse troço? A gente sempre ouve que esse troço é danoso, né? Que isso... Né, mitocôndria tem DNA, a mitocôndria não pode se submeter às suas membranas. Imagina a peroxidação das membranas mitocondriais, do DNA mitocondrial. Quer dizer, como que a mitocôndria produz a sua própria arma suicida? Seu próprio veneno, né? Seu próprio veneno, claro. Fiquei intrigada. Não, a gente também, Débora, a pergunta é excelente, nos levou também a bastante questionamento disso, mas uma linha que está acontecendo agora, mais recente na literatura, é que o peróxido ele é uma molécula, perdão, Débora, que ela não é tão reativa assim, ela é reativa, ela causa oxidação, mas ela não é tão danosa quanto, por exemplo, um peróxido nitrito, que faz nitração de proteína quase que permanente, como o ânion superóxido, né, radical hidroxila, elas são extremamente muito reativas e essas são danosas e perigosas. Por exemplo, o que a gente sabe da literatura é que a SOD, ela acompanha, essa sim é uma enzima antioxidante que acompanha o desenvolvimento. Então, o que é que vai acontecendo? Se escapa a espécie danosa, ela vai converter no peróxido de hidrogênio, que é o que a gente detecta. Então, o que está aparecendo para a gente é que o cérebro ele precisa de ter peróxido de hidrogênio. Para quê? Para fazer sinalizações em enzimas de cascata, isso que a gente está se dedicando agora, procurar identificar quais seriam os alvos de proteínas sinalizadoras de diferenciação que sejam redox sensíveis. Então, a gente tem alguns candidatos, a gente está investigando PTEN e outras, assim, essa é a que a gente mais tem trabalhado. E a gente vê que elas variam muito o seu estado redox, elas são muito sensíveis. Então, a gente está acreditando que o peróxido de hidrogênio ele é usado para sinalizar. E aí a gente tem que a própria taxa de liberação pode ser controlada pela exoquinase, mas a própria mitocôndria ela come peróxido também. Então, outra mitocôndria pode degradar o peróxido de hidrogênio. Então, ele pode sair de uma célula, a gente mostrou que ele sai da célula, vai para o meio extracelular. Tem até, isso é tão interessante que você tem a aquaporina, que deixa o peróxido de hidrogênio passar. E na literatura também já se mostra que o desenvolvimento do sistema nervoso central precisa de um peróxido. Para que a gente não sabe, sabe? Então, eu diria isso com relação a essa parte da sua pergunta. A outra coisa que você perguntou é a extensão, né? A gente não fez um estudo detalhado de quantos por cento está variando. O que a gente sabe é que a quantidade da enzima vai acoplando lá, mas a gente... no global, é um promédio, né? Aquela bioquímica old fashion, né? Old school. Então, macera tudo e vê, e aí perdemos essa informação. Mas isso da literatura, a gente já sabe, por exemplo, alguns tecidos, vou dizer para você, tem um exemplo muito bonito, é um trabalho clássico também, no tecido muscular. A gente sabe que, se você faz exercício físico, a quantidade de exoquinase que se acopla à mitocôndria aumenta barbaramente. Então, no músculo, dependendo do músculo esquelético, a gente tem que, você pode ter assim 30% da exoquinase, 40% ligada. Se você faz um choquezinho lá no músculo, faz exercício físico, essa quantidade aumenta para 60%, pode chegar até 70%. Quantidades parecidas com o cérebro. Então, você vê que tem uma dinâmica muito variável, depende de para que está servindo.
nós não sabemos no cérebro qual seria o estímulo, se tem estímulo, o que controla. A gente está começando a ver isso agora. Então, dopamina, a gente vê que está mexendo lá na atividade, mexe nessa forma, até tem a participação da Mariana Silveira, que nos ajudou muito nesse estudo, que a gente está em via já de submeter, e que a dopamina conversa com essa ligação. Então, está em aberto. Deixa eu só complementar uma coisinha, 1 minuto, Lu, se puder. É só para falar, Tonhão, que eu acho que seria interessante, porque tem vários elementos responsivos a estresse, que são regiões operadoras dos genes que regulam, que são reguladas e controlam a expressão de proteínas. Então, é possível, você deveria investigar um pouco quais são os elementos responsíveis a H2O2, e eu acho que esses seriam candidatos a estarem aumentando e diminuindo nesse seu cenário. E uma outra coisa que eu acho interessante é que, de repente, esse acoplamento da exoquinase com mitocôndria pode ser muito importante em células de defesa, como, por exemplo, macrófagos, neutrófilos, onde o H2O2 é importantíssimo como arma contra patógenos. Então, eu acho que estudar esse acoplamento, de repente, também nesse tipo de célula, embora totalmente longe, você jamais seria convidado para o PAN outra vez, Não, se for microglia, né? Se for microglia, pode ser. Né? Não sei, exato, é verdade, temos a microglia, mas eu acho que esse pode ser um controle muito bonito em células de defesa, que precisam do H2O2, e precisam da exoquinase ligada e precisam controlar isso tudo. Ótimo, Débora. Só para complementar o seu comentário, eu vou dizer para você assim, que a exoquinase, além de ter esse papel que a gente está mostrando, autenticamente a gente mostrou, o que a literatura mostra é que ela tem um papel antipoptótico. Então, a ligação dela ali evita, de certa maneira, a morte, né? E tanto é que tumores exacerbam também. Outro tipo celular que tem bastante exoquinase, 90% da exoquinase ligada, são células tumorais. Mas só que muda o tipo. Não é tipo 1, é tipo 2. E tumor gosta do tipo 2, porque parece que a 2, apesar de fosforilar a glicose, ela está mais comprometida com glicólise, efeito Warburg e tudo mais. Com relação aos elementos responsivos ao peróxido, você está coberto de razão e a gente está fazendo estudos nisso. O trabalho da Taia, eu não apresentei nada por questões de tempo, infelizmente não deu tempo, a gente está olhando NRF2, NF-κB, entendeu? Para ver se isso tem alguma correlação com a glicose, né? Mas, assim, com peróxido de hidrogênio, essa sua sugestão é ótima. Muito obrigado, isso aí. E com relação às células do sistema imunológico, a gente está querendo fazer alguma coisa assim, a gente tem conversado um pouquinho com... Tem uma estudante minha que ela entrou lá, começou a fazer alguma coisinha com isso, mas ainda estamos namorando colaborações com o pessoal da imunologia para poder, enfim, balizar as coisas e poder ter braço para fazer. Obrigado, tá, Débora? Gostei muito de perceber que você está aí. Obrigada, Tonhão. Obrigada, gente. Muito bom vê-los. Obrigada, Débora. O professor Rafael Linden colocou aqui também que macrófagos comuns passeiam pelo sistema nervoso central em desenvolvimento. Ótimo, não só a microglia, né? Verdade, professor. Não, a gente está super no radar com essas células são maravilhosas e muito complicadas, né? Mas a gente está pensando em alguma coisinha, alguma colaboração com aquela moça, a Renata Meirelles, o pessoal lá do Marcelo Bosa, alguma coisa a gente está fazendo já, tentando fazer nessa parte, mas ainda não... O sistema nervoso, quando entra na parte da reação imune do sistema nervoso, aí eu me meti numa... Eu sou um total ignorante, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, eu estou super honrado do convite com o PAN, porque eu não sei o que eu vou fazer aqui, né? Eu não vou saber responder nada. Eu te mandei uma referência. Eu vou mandar uma segunda lá pelo chat. Manda, por favor, professor.
Você está muda, Cláudia. Cláudia? Oi. Boa observação, professor Rafael. Tem uma moda agora que não tem só, não, além de macrófago comum e microglia, tem diferentes tipos de microglia também, né? Então, eu gostei do termo macrófagos comuns. É, né? Porque ainda tem isso, para complicar, como se já não houvesse a diversidade que é de extrema... Não, eu estou apaixonado, né? Eu vou ficar estudando isso o resto da vida. Não sei como é que eu vou fazer para responder tanta pergunta boa, mas que dá vontade, dá. Todas perguntas maravilhosas e pontos muito bem levantados. Obrigado pelas sugestões também. Ótimo. Obrigada, Tonhão. A gente teve com a casa cheia, Tonhão, então 100 pessoas no Zoom, mais uma média de 50 no YouTube. A gente pede desculpa que a conexão estava muito ruim hoje e o streaming para o YouTube teve vários momentos em que ficou travado, mas a gente vai colocar no YouTube a palestra gravada aqui no Zoom para ficar numa qualidade melhor. Foi um sucesso, Tonhão. Muito obrigada. Tá bom, que isso. Eu que agradeço. Eu lamento não poder responder a todos. Se quiser, me manda, bota no meu e-mail, manda as perguntas que eu posso responder. Acho que o professor Massuda quer falar, né? Tem que abrir o microfone. Liga o microfone, professor. Professor Massuda... Está sem microfone, professor. Sem microfone, professor. Clica no cantinho, professor. Agora deu. Desculpe, eu não fiz a pergunta, mas eu vou fazer agora. Pode perguntar. Bom, em primeiro lugar, Tonhão, excelente conversa, adorei. Que bom. E eu fui interrompido em um determinado momento, eu não sei se o que eu vou falar é besteira, mas se for, fala logo. A pergunta é a seguinte, vocês têm inibidores que vocês podem controlar de transporte de ADP? A pergunta é a seguinte, se vocês tiverem e poderem usar ele como instrumento, vocês poderiam controlar esse acoplamento entre a exoquinase e o lado de dentro? E aí vocês teriam, em qualquer dessas condições, possibilidade de ficar estudando a atividade exoquinásica, que pode estar alta para caramba, mas se o ADP não estiver entrando, lá dentro mudou. Mudou. Então, se isso, vocês puderem fazer isso, a pergunta é, afeta o desenvolvimento do sistema? Se afeta, como é que afeta? Você acha que é possível colocar nesses minicérebros, ou sei lá, em células em cultura, em condições que vocês podem controlar, em várias escalas, e foi estudando todos esses parâmetros que você descreveu? Será possível isso? Olha, professor, a sua pergunta é excelente, excelente. A gente já pensou em fazer algo semelhante. O problema é que, como a gente, na hora que você interfere naquela ciclagem, a gente teria que estabelecer uma dose, vamos colocar assim, subótima, porque a coisa é tão... É como se fosse um cianeto, né? Um cianureto. Então, se você botar assim, o cérebro não vai vingar, né? O desenvolvimento não vai funcionar. Eu não sei se o senhor falou, dá para o animal isso e observar o que acontece, ou se seria em diferentes estágios de sobrevivência do desenvolvimento adicionar o inibidor. É isso? Ou adiciona o inibidor em doses subletais ou mas vai acompanhando o desenvolvimento. Ótimo, ótimo. E vai medindo as atividades, né? Entendi. Tem duas drogas que interferem com esse, que é o atractilosídeo e carboxiatractilosídeo. Só teria que tentar estabelecer uma dose que fosse subletal para tentar ver essa relação. Eu acho a ideia fantástica. Seria muito bom. Que bom. A gente tentou fazer, mas não deu muito certo. Não deu certo não porque o resultado não funcionou, é porque a logística não funcionou. Aí a gente teve que abandonar o experimento, mas a gente não conseguiu tirar nenhuma conclusão. A gente tentou ir pelo outro lado. Talvez um lado mais geral. O seu é mais elegante, que está indo justamente
na questão. A gente tentou dar para os ratos, ao longo do desenvolvimento, aquela coisa que chama NAC, N-acetilcisteína, que é um antioxidante. A gente tentou botar na água do rato para ele beber, mas aí é aquele negócio, né? Para chegar lá no cérebro, talvez hajam várias barreiras, a gente não tinha garantia de que, se a gente fosse botar um antioxidante, o que a gente estava pensando é, já que o cérebro produz essa bomba de peróxido, se a gente botasse um antioxidante, talvez fosse interferir com o programa de desenvolvimento. Mas a gente não conseguiu fazer o experimento, então não tenho a resposta. A dose do carboxiatractilosídeo é interessante no sentido que a gente vai estar interferindo no mecanismo de ciclagem. Uma boa sugestão, professor. Não tenho a resposta, mas é uma ótima sugestão. Ah, que legal. Agora, Tonhão, uma coisa bem pessoal. Você me manda o seu e-mail. Qual é o seu e-mail que você está respondendo? Galina. Agora Galina@Bioquimed. É. Tá bom. É que eu tenho algumas outras coisas para conversar contigo. Tá bom? Eu vou mandar logo em seguida. Valeu. Parabéns. Eu queria estar pescando, mas enfim. Não dá. Não dá. Tá ótimo. Parabéns mais uma vez. Tchau. Obrigado, querido. Também, Tonhão, vou mandar para você depois, que já está demais. Por favor, Cecília, manda assim. Vai ser uma honra para mim responder a todos vocês. Responde com o maior prazer. Rogério, está aí. Rogério apareceu. Então, eu passei aqui no grupo do WhatsApp que eu estava assistindo uma aula sua para o pessoal da minha turma de medicina. Todo mundo é? Zélio, que legal. Manda um abraço para eles. Olha, o Rogério estudava comigo, fazia minha aula e foi... Você tem que me citar nas suas apresentações, que foi por meio de mim que você foi trabalhar com Herman, seu mal agradecido. Certamente, eu sempre cito, sempre muito bem citado você. Desde uma das primeiras aulas de bioquímica lá no M1, né? Então, isso aí. Você e Joari. Ficava olhando jornal na aula o tempo todo. Mas fiquei muito curioso quando você falou da questão do PET scan, né? do FDG, que é uma técnica que tem crescido até como você mostrou, até no papel no diagnóstico da doença de Alzheimer, né? Lá em Dublin mesmo, a gente fazia muito nos pacientes, quando eu estive lá no Trinity. E aí eu fiquei curioso se você chegou a se debruçar sobre a literatura de PET em ratos, se tem alguma coisa durante o desenvolvimento, se você tem alguma experiência com o PET ali do Senabil, né? Eu não sei, Rogério, a sua pergunta é muito boa e para a gente é super importante, porque gostaria de fazer muito PET com o rato e a gente poder investigar essas questões. Tem também a possibilidade de você fazer PET, mas eu não sei se no Senabi é possível, fazer com oxigênio 18. Eu acho que não, né? Porque tem uma meia-vida meio curtinha, uma tecnologia um pouco mais sofisticada. O Alisson, a última vez que ele falou que ele estava conseguindo o FDG, que era o que ele conseguia. Né? O FDG. Então, eu acho que tem literatura. Eu posso procurar e passo para você. Eu também tenho interesse nisso aí. Seria uma coisa legal da gente trocar figurinha. Ótimo. E aqueles nossos animais mutantes da Serena racemase estão aí. Então, se a gente... Não, eles não saem da minha cabeça. Eu não fiquei... Não me dei por satisfeito. Enfim, numa dessas, um grande internacional para conseguir fazer os FDGs em pacientes também, né? Pacientes com esquizofrenia. Isso é uma coisa que a gente... Nossa! Tem que batalhar. Com essa tua evidência aí, eu acho que vale a pena pensar Esse trabalho que eu fiz com a Mariana Silveira e com a Gabi, ele vai muito na linha da esquizofrenia também. Viu? Sim. Com receptor de dopamina e tudo mais. Isso seria lindo de ver qual é a conexão disso com o metabolismo da glicose, da serina racemase. Um universo aberto de perguntas interessantes. Fazer com correlação com os pacientes, né? Acho que claro, isso aí, então... Seria fantástico, Rogério. Obrigado a você. Obrigado a sua paciência. Obrigado aí. Bom, acho que a última pergunta que a gente tem aqui no chat e de pessoas que pediram para falar. Queria agradecer, na verdade, ao Tonhão. Foi uma excelente aula. Tem muitos elogios para você. Não sei se você consegue ver no chat, mas todo mundo elogiando sua excelente aula. Foi realmente espetacular.
Foi difícil fazer essa aula, porque como é que eu vou seduzir os neurocientistas, cara? Já conseguiu, né? Bem fofinho. Muito bem. Como que eu vou conseguir? Me deu trabalho, viu? Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. Não. É a Bruna. Bom, só uma última perguntinha que colocaram. Uma informação. Parece que o SOD é importante para o desenvolvimento cerebral, cerebelar. Legal. Não, o cerebelo é um universo à parte. O cerebelo é outra coisa que eu estou super emocionado, que eu quero botar. Se eu tivesse estudante, eu botava um para fazer só o cerebelo, porque ele foge daquele padrão, né? Ele foge do padrão. Esse ponto que... Quem é que perguntou isso? Bruna Ferreira. Bruna. Bruna, o que eu sei dizer para você é que a nível de sistema nervoso córtex, tudo mais, o que acontece é que a SOD ela vai aumentando. Todas as outras enzimas não aumentam, ficam para baixo. A tiorredoxina foi uma baita de uma surpresa, mas a SOD ela acompanha. E aí foi aquilo que eu acho que eu respondi para a professora Débora. Faz sentido que ela vai obrigatoriamente ser a primeira linha de defesa. Eu aprendi isso com o professor Marcuz também. Quer dizer, é melhor você botar um peróxido de hidrogênio do que você ficar ânion superóxido de bobeira, porque aí ele vai causar dano. Então, ela aumenta e vai promover acúmulo de peróxido de hidrogênio, se as outras enzimas, como parece que não estão acompanhando. Agora, no cerebelo, eu não sei nem dizer se as outras enzimas vão ter esse perfil, que seria muitíssimo interessante. Quer dizer, talvez elas cresçam, entendeu? Ele prolifera muito, né? Então, o papel da mitocôndria em sistemas que estão proliferando, eles são diferentes, né? A célula tumoral, por exemplo, ela tem um papel relevante, mas o metabolismo mitocondrial está setado para fazer coisas de anabolismo. Ele vai fazer biossíntese de lipídios, de proteína, ela vai estar auxiliando nisso aí. Então, nesse perfil do cerebelo, fantástico. Acho que é outra conversa. Eu acho que cada vez mais eu estou descobrindo que eu não sei nada mesmo, né? Fazer bioquímica de novo, tem que estudar bioquímica de novo. Aquela bioquímica old fashion. E agora os caras, esse negócio de pegar cada celulinha e fazer a coisa, tem que aprender a fazer isso aí. A nova geração, o conselho que eu vou dar, se eu tiver que dar alguma coisa, gente, aprende a trabalhar, isolar as coisas de cada célula, porque vai ser fantástico para a gente responder, integrar as perguntas todas. Ótimo, Tonhão. Eu acho que vamos seguir vamos pegar a dica do Diogo e do Tonhão para chamar a Carla, né? Para um PAN. Isso. Carla. A Carla é obrigatória você chamar. Vamos chamar a Carla, sem dúvida. Está com uma conversa excelente. Bom, então, a gente quer agradecer a todo mundo. Obrigada, Luciana, obrigado, Cecília, Claudinha, pelo convite, cara. Eduardo Zimmer, todo mundo aí, adorei saber de vocês. Saber da intimidade, tem cada um com uma casa. A casa da Cecília, ó, muito linda essa. Estou com... Tá naquela cadeira ali, atrás dela. A casa da Cecília é ótima. Estou em uma vontade de ir na casa da Cecília. Convida a gente, Cecília. Essa casa aí eu tô aqui babando. Eu não tô aqui, que coisa. Agora a gente combinado, galera, combinado. O domicílio alheio. Reunião do PAN aqui. E daí, barato, muito prazer. Faz a propaganda do próximo PAN. Não, semana que vem, só para lembrar, é feriado, então a gente não tem, mas logo depois do feriado a gente vai ter, que é o professor Rui Prediger, que é da UFSC, que vai falar sobre fatores neurotróficos na depressão, na doença de Parkinson. Então a gente espera todo mundo, eu não sei qual é o dia, deixa eu conferir. Dia 7 não vamos ter, então dia 14, tá? 14 de setembro a gente se encontra de novo aqui. Tá bom, até lá, pessoal. Obrigada, Tonhão, de novo. Obrigada, Tonhão. Cecília. Beijo. Obrigado. Beijão para todos vocês. Tchau, Tonhão. Tchau.